Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, saudações em Cristo Jesus, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Hoje, para a nossa meditação, convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 2, versos 5, 6, 7, versos 9 e 15, que nos diz assim: Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Verso 9 diz assim: Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis, à vistas e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No verso 15 fala assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Meus queridos, hoje é 1º de maio, considerado por muito o Dia do Trabalhador. Muitas pessoas, assim, em tom de ironia, perguntam: meu Deus, quem será que inventou o trabalho, essa coisa cansativa, tal e tudo? Mas a Bíblia é bem clara que quem inventou o trabalho foi Deus. Deus, ele criou o mundo natural, ele criou as plantas, como a gente leu, ele criou as árvores, ele criou um jardim. E aí a Bíblia é clara quando fala assim que ainda não havia muitas coisas porque o homem ainda não tinha sido criado. Ao mesmo tempo que Deus cria o homem, Deus cria também o trabalho. Então, se você tem alguma dúvida de quem criou o trabalho, foi o próprio Deus. Porque o trabalho, ele deve ser, se ainda não é, ele deve ser uma bênção na minha e na tua vida. Se ainda não é, o trabalho deveria ser uma bênção. Aqui no caso Adão, de ter que lidar com a terra, eu não sei se você já lidou com a terra, mas é a coisa mais maravilhosa que eu acho. Você entrar em contato com a natureza, sujar suas mãos com planta e ver aquela planta produzindo. Meus queridos, não tem preço. Eu mesmo particularmente gosto muito de lidar com as coisas da natureza, porque eu me sinto em contato cada vez maior com o Criador de todas as coisas. Às vezes nós trabalhamos em meios muito artificiais, em escritórios, sem muito movimento, e a gente muitas vezes, quando perde esse contato com o natural, podemos ter grandes tendências de doenças mentais, como depressão, como esgotamento, né? Por exemplo, no meio profissional da saúde, por exemplo, é muito comum as pessoas sofrerem de burnout, né? Aquela doença que você se esgota mental e fisicamente e não consegue desenvolver as suas atividades, ou perdeu o interesse nas suas atividades, ou começa a trabalhar só porque tem conta para pagar, mas o trabalho perdeu o encanto. Meus queridos, é sempre importante a gente olhar para o passado e ver aquilo que Deus nos orientou. Deus sempre orientou que nós tivéssemos no mínimo possível um contato com a terra, um contato com as plantas, um contato com a natureza, com os animais da sua criação. Foi Deus que inventou o trabalho, e o trabalho é para ser uma bênção na vida do homem. Por isso, se você tem assim, um desejo, né, de entender e compreender mais sobre o amor de Deus a respeito do trabalho, do seu contato com a natureza, eu gostaria de orar por você. Pai bendito e bondoso, Criador dos céus e da terra, muitíssimo obrigado, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado, mas principalmente pela bênção do trabalho. Obrigado, Senhor, por a gente ter um trabalho a realizar, um salário a receber. Se aquele que está, Senhor, assistindo aqui, que não tem esse privilégio, essas bênçãos, que o Senhor possa, Senhor, abrir as portas para que ele possa desenvolver um trabalho e assim obter uma renda para o sustento da sua família, porque o trabalho foi criado por Ti, Senhor, para ser uma bênção na nossa vida. Por isso é que eu venho agradecer em nome de Jesus e suplicar por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado. E agradecer em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde.